Um simples faxineiro resolveu a crise de bilhões de dólares do CEO em segundos. O que aconteceu em seguida chocou todos naquela sala de reuniões em Manhattan. Sarah Martinez estava apenas fazendo seu trabalho quando se deparou com algo que mudaria tudo. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de reconhecer talento onde menos se espera. As luzes fluorescentes zumbiam suavemente enquanto Sarah Martinez empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor de mármore do 42º andar do Sterling Financial Group. Aos 32 anos, ela trabalhava no turno da noite há 3 anos, invisível para os engravatados que governavam essas torres reluzentes durante o dia. Apenas mais uma noite de terça-feira, sussurrou para si mesma, ajustando seu avental azul de manutenção sobre a camisa polo cinza. Seu cabelo loiro estava preso em um coque prático. Nada sofisticado, apenas funcional. Era assim que Sarah abordava tudo em sua vida atualmente. A maioria das pessoas via uma faxineira. Não viam o diploma de matemática pendurado em seu pequeno apartamento no Brooklyn, acumulando poeira junto com os sonhos que ela guardara quando a vida se complicou. Após as contas médicas de seu pai e as dificuldades de sua mãe, Sarah aceitou o primeiro emprego estável que encontrou. 3 anos depois, ela ainda estava lá, limpando mesas de conferência e esvaziando latas de lixo cheias de decisões descartadas de milhões de dólares. Mas Sarah tinha um segredo. Ela entendia cada número, cada cálculo, cada modelo financeiro que esses executivos rabiscavam em quadros brancos e deixavam para trás. Durante suas rondas, ela vislumbrava seus trabalhos. Derivativos complexos, avaliações de risco, projeções de fusões. Sua mente matemática não podia evitar analisar o que via. Esta noite, porém, parecia diferente. Havia uma tensão elétrica no ar, como os momentos antes de uma tempestade. Ela notara isso nas conversas apressadas, nas reuniões de emergência que se estendiam após a meia-noite, nos rostos preocupados atrás das portas de vidro. O Sterling Financial estava em apuros. Sarah juntara as peças na última semana. Fragmentos de telefonemas ouvidos, relatórios descartados, latas de lixo, a energia cada vez mais frenética que pulsava por esses corredores. A empresa que empregava 2.000 pessoas e gerenciava bilhões em ativos enfrentava algo catastrófico. Ao se aproximar da sala de reuniões executiva, Sarah ouviu vozes, tensas, urgentes, falando de perdas e responsabilidades, de acionistas e escândalos. Ela parou do lado de fora da porta, seus suprimentos de limpeza esquecidos por um momento. Dentro daquela sala, Victoria Sterling, a CEO de vontade férrea que construíra esse império do nada, lutava a batalha de sua carreira. Sarah a vira antes, caminhando por esses corredores com seus ternos perfeitamente ajustados, exigindo respeito a cada passo. Mas esta noite, mesmo do corredor, Sarah sentia o desespero. Ela bateu suavemente na moldura da porta. Com licença, só preciso esvaziar o lixo e limpar os quadros. As vozes pararam. O coração de Sarah disparou enquanto esperava permissão para entrar na sala onde o destino de sua empresa estava sendo decidido. Ela não tinha ideia de que, nos próximos minutos, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Entre rápido. A voz de Victoria Sterling cortou o silêncio como uma lâmina. Sarah empurrou a pesada porta e entrou na sala de reuniões onde seu destino aguardava. A cena diante dela era o caos vestido com ternos caros. Victoria Sterling estava à cabeceira de uma mesa de marrom polido. Seu terno escuro, enrugado por horas de estresse. Seu cabelo, geralmente impecável, mostrava sinais de ter sido penteado com dedos ansiosos. Ao redor da mesa, estavam 5 outros executivos, seus rostos pálidos sob a iluminação fluorescente severa. Mas foi o enorme quadro branco atrás de Victoria que capturou a atenção de Sarah. Números cobriam cada centímetro. Cálculos, projeções, fórmulas que contavam a história de uma empresa à beira do colapso. A seta amarela apontando para um gráfico descendente parecia zombar de todos na sala. Estamos perdendo dinheiro, dizia Victoria, sua voz rouca de horas de gerenciamento de crise. O acordo com a Meridian deu errado. Nossa exposição é de 1,2 bilhão de dólares. Se não encontrarmos uma solução até a abertura do mercado amanhã, o Sterling Financial está acabado. Sarah começou a esvaziar as latas de lixo silenciosamente, tentando permanecer invisível enquanto sua mente matemática processava automaticamente os números no quadro. Ela ouvira sussurros sobre a aquisição da Meridian, uma fusão complexa com uma empresa de tecnologia que deveria revolucionar o portfólio da Sterling. Os cálculos de risco estavam sólidos quando os fizemos há 6 meses, disse Robert Mitchell, o diretor financeiro, afrouxando a gravata em derrota. Como erramos? Não erramos, retrucou Victoria, apontando para o quadro. O mercado mudou. As patentes da Meridian se revelaram inúteis. Suas dívidas estavam escondidas em contas offshore. Estamos enfrentando o maior desastre financeiro da história da empresa. As mãos de Sarah moviam-se automaticamente, limpando e organizando, mas seus olhos permaneciam fixos nesses números. Algo a incomodava.
Uma sensação incômoda que começou em seu peito e subiu até sua garganta. Os cálculos pareciam errados. Não a situação, que claramente era um desastre, mas a matemática em si. E a proteção contra a falência? Perguntou Jennifer Walsh, chefe do jurídico. O capítulo 11 poderia nos dar tempo para reestruturar e destruir nossa reputação para sempre. A risada de Vitória era amarga. 23 anos construí esta empresa. 23 anos lutando por respeito em uma indústria que ainda vê mulheres como secretárias, não CEOs. Não serei lembrada como uma mulher que não aguentou a pressão. A dor na voz de Vitória tocou o coração de Sarah. Ela reconhecia aquele sentimento, o peso das expectativas, o medo do fracasso, a solidão de carregar responsabilidades que parecem pesadas demais para os ombros de uma pessoa. Senhora, continuou Robert, fizemos esses cálculos 17 vezes. Todos os cenários terminam da mesma forma. A menos que possamos reduzir nossa responsabilidade em pelo menos 800 milhões, estamos acabados. E não há maneira legal de fazer isso. Sarah congelou. 800 milhões. Ela olhou para o quadro novamente, seu treinamento matemático entrando em ação. Seus olhos rastrearam os cálculos, seguindo a lógica, verificando a aritmética. E lá estava, tão sutil que até analistas financeiros experientes haviam perdido. Um ponto decimal, um único ponto decimal no lugar errado. A responsabilidade da Meridian não era de 1,2 bilhão. De acordo com esses cálculos, se corrigisse o erro, era mais próxima de 400 milhões. Ainda devastador, mas sobrevivível. A empresa poderia suportar uma perda de 400 milhões. Poderia exigir demissões, reestruturação, talvez vender alguns ativos, mas o Sterling Financial viveria para lutar outro dia. O coração de Sarah disparou. Deveria falar. Poderia falar. Ela era apenas a faxineira. Estes eram especialistas financeiros formados em Harvard. Quem era ela para questionar a matemática deles? Mas 2.000 empregos estavam em jogo. Famílias dependiam desta empresa. E Sarah Martinez, apesar de seu uniforme humilde, ainda era uma matemática. As mãos de Sarah tremiam enquanto alcançava a borracha na bandeja do quadro branco. A sala ficou em silêncio atrás dela. Ela podia sentir 8 pares de olhos observando cada movimento seu. Seu coração batia contra as costelas como um pássaro enjaulado desesperado por liberdade. Com licença, sussurrou ela, quase inaudível. Então, limpando a garganta, falou mais alto. Com licença, mas acho que há um erro nos seus cálculos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As sobrancelhas de Victoria Sterling se ergueram em surpresa, enquanto a boca de Robert Mitchell literalmente se abriu. Por um momento, ninguém se moveu. Então, a voz de Victoria cortou a tensão como vidro quebrado. Desculpe-me. O que você acabou de dizer? Sarah virou-se lentamente, ainda segurando a borracha. Cada instinto gritava para que ela se desculpasse, voltasse à limpeza, desaparecesse no fundo onde pertencia. Mas aqueles números no quadro não a deixavam ficar quieta. O cálculo da responsabilidade da Meridian, disse Sarah, sua voz ganhando força a cada palavra. Linha 7, terceira coluna. O ponto decimal está no lugar errado. Vocês calcularam a exposição como 1,2 bilhão, mas, com base nesses números, deveria ser 400 milhões. Os executivos trocaram olhares. Jennifer Walsh deu uma risada curta e nervosa. Escute, senhorita. Agradecemos sua preocupação, mas esses cálculos foram verificados por toda a nossa equipe financeira. Entendo, respondeu Sarah, aproximando-se do quadro. Mas olha aqui. Ela apontou para uma fórmula complexa perto do centro. Vocês multiplicaram a exposição de derivativos pelo valor total do portfólio, mas deslocaram o decimal ao converter de pontos base para porcentagens. A responsabilidade real é 66,7% do que vocês pensam que é. Victoria Sterling levantou-se lentamente, seus olhos cinzentos fixos em Sarah com intensidade laser. E você sabe disso como? Sarah engoliu em seco. Era agora. O momento que validaria anos de sonhos escondidos ou confirmaria seu lugar como apenas mais uma trabalhadora invisível. Tenho um diploma em matemática aplicada pela Brooklyn College. Formada summa cum laude. Trabalho no turno da noite aqui há 3 anos, e eu noto coisas. A sala explodiu em sussurros. Robert Mitchell já estava se movendo em direção ao quadro, pegando uma calculadora da mesa. Victoria ergueu a mão pedindo silêncio, nunca tirando os olhos de Sarah. Mostre-me, ordenou Victoria. As mãos de Sarah tremiam enquanto pegava um marcador azul. Ela foi até o quadro e começou a reescrever o cálculo, dividindo-o passo a passo. Sua voz ficava mais confiante enquanto trabalhava. O conforto familiar da matemática a envolvia como o abraço de um velho amigo.
O erro começou aqui, explicou ela, circulando uma seção do trabalho original. Quando vocês converteram as taxas de exposição internacional, aplicaram um multiplicador errado. Em vez de 0,037, usaram 0,37. Esse único deslocamento decimal se propagou por todos os cálculos subsequentes. A calculadora de Robert Mitchell clicava furiosamente. Seu rosto passou de cético para confuso e, finalmente, completamente atonito. Meu Deus, sussurrou ele. Ela está certa. A exposição é de 400 milhões, não 1,2 bilhão. A sala explodiu em caos. Executivos falavam uns sobre os outros, pegando telefones, recalculando números. Mas Victoria Sterling permaneceu perfeitamente imóvel, encarando Sarah com uma expressão impossível de ler. 400 milhões, disse Victoria baixinho, quase para si mesma. Podemos absorver 400 milhões. Vai doer, mas podemos sobreviver. Sarah deu um passo para trás do quadro, de repente consciente de que acabara de se inserir em uma situação muito além de seu nível salarial. O carrinho de limpeza parecia muito distante agora, e sua vida simples de rotinas invisíveis parecia pertencer a outra pessoa. Qual é o seu nome? Perguntou Victoria. Sarah Martínez. Victoria assentiu lentamente. Sarah Martínez, a mulher que acabou de salvar o Sterling Financial. Victoria Sterling caminhou ao redor da mesa de conferência com passos deliberados, seus saltos clicando contra o chão polido como um cronômetro de contagem regressiva. Sarah permaneceu congelada ao lado do quadro branco, marcador ainda na mão, de repente ciente de que poderia ter acabado de cometer suicídio profissional. 3 anos, disse Victoria, sua voz perigosamente baixa. Você trabalha no meu prédio há 3 anos e ninguém achou importante mencionar que nossa equipe de limpeza inclui uma matemática. A boca de Sarah ficou seca. Eu nunca disse nada porque não era relevante para meu trabalho. Não era relevante. A risada de Victoria não tinha humor, um diploma em matemática não é relevante em uma empresa de serviços financeiros. Você está brincando comigo. Os outros executivos estavam ocupados recalculando números, mas Sarah podia sentir sua atenção periférica naquele confronto surreal. Robert Mitchell estava ao telefone com o que parecia ser os auditores externos da empresa, confirmando as correções de Sarah. Senhora, eu precisava de um trabalho estável, disse Sarah, encontrando sua voz. Meu pai teve contas médicas. Minha mãe precisava de ajuda com o aluguel. Sua empresa ofereceu benefícios e horários estáveis. Aceitei o que consegui. Victoria se aproximou, estudando o rosto de Sarah como se a visse pela primeira vez. Brooklyn College, summa cum laude. Qual foi seu GPA? 3,97, e você tem esvaziado minhas latas de lixo. As palavras pairaram no ar como uma acusação. Sarah sentiu o calor subir às suas bochechas. Uma mistura de vergonha e desafio que ela carregava há 3 anos finalmente vindo à tona. Não há vergonha em trabalho honesto, disse Sarah, erguendo o queixo. Eu sustentei minha família, paguei minhas contas e mantive minha dignidade. Nem todo mundo começa no topo. Algo mudou na expressão de Victoria. O gelo em seus olhos descongelou ligeiramente, substituído por algo que poderia ser respeito. Você está certa. Desculpe-me. Isso foi desnecessariamente duro. Robert Mitchell terminou sua ligação e olhou para cima. Victoria, os auditores confirmam. A exposição da Meridian é de 400 milhões. Podemos cobrir isso com nossos fundos de reserva e uma facilidade de crédito de curto prazo. A empresa está segura. Um suspiro coletivo de alívio varreu a sala. Jennifer Walsh riu de verdade dessa vez, cheia de alegria e descrença. Vamos sobreviver a isso. Mas Victoria não estava comemorando. Ela ainda encarava Sarah, sua mente brilhante claramente trabalhando em implicações e possibilidades. Sarah, disse ela finalmente, você gosta de limpar escritórios. A pergunta pegou Sarah desprevenida. É trabalho. Paga as contas. Não foi isso que perguntei. Você gosta disso? Sarah olhou ao redor da sala para aquelas pessoas poderosas que acabavam de ser salvas por alguém que nunca notaram. Não, admitiu ela. Não gosto. Victoria Sterling sorriu pela primeira vez naquela noite. Bom, porque precisamos conversar. Victoria apontou para uma cadeira vazia na mesa de conferência. Sente-se, Sarah, por favor. Sarah hesitou, extremamente ciente de seu uniforme de limpeza naquela sala de ternos sob medida. Mas algo no tom de Victoria mudou. A CEO dominante ainda estava lá, mas por baixo havia algo mais quente, mais humano. Precisa entender algo, continuou Victoria, acomodando-se em sua própria cadeira. Você está aqui há 3 anos. Nesse tempo, deve ter visto dezenas de cálculos, modelos financeiros, sessões de planejamento estratégico. Notou outros erros.
O estômago de Sara deu um nó. Isso parecia um teste, mas ela não tinha certeza qual era a resposta certa. Às vezes, admitiu ela baixinho. Às vezes. Robert Mitchell olhou do seu tablet. Que tipo de erros? Coisas pequenas. Principalmente um decimal fora do lugar nas projeções trimestrais da última primavera. Um coeficiente de risco incorreto na análise do portfólio Henderson. Alguns outros. Sara pausou, então acrescentou: nunca disse nada porque achei que vocês perceberiam eventualmente. Os executivos trocaram olhares. Vitória inclinou-se para frente, sua intensidade quase avassaladora. O portfólio Henderson que nos custou 12 milhões em hedging desnecessário. E as projeções trimestrais levaram àquele timing desastroso no mercado em maio, acrescentou Jennifer, sua voz mal acima de um sussurro. Sara sentiu-se mal, desculpe-me. Eu deveria ter falado antes. Não achei que alguém me ouviria. Vitória levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o horizonte de Manhattan, onde o amanhecer começava a pintar o céu em tons de rosa e dourado. Há 23 anos, eu era uma analista júnior em uma empresa como esta. Notei um erro na alocação de portfólio de um grande cliente. Quando mencionei ao meu supervisor, ele deu um tapinha na minha cabeça e disse para eu meter ao que sabia. Esse erro custou ao cliente 40 milhões e quase destruiu o seu fundo de aposentadoria. Meu supervisor manteve seu emprego. Eu fui rotulada como encrenqueira e eventualmente forçada a sair. Sara nunca ouvira vulnerabilidade na voz de Victoria Sterling antes. Era desconcertante e, ao mesmo tempo, estranhamente reconfortante. Foi quando decidi construir algo diferente, continuou Vitória. Uma empresa onde o talento seria reconhecido, não importa de onde viesse. Onde as melhores ideias venceriam, não as vozes mais altas ou os diplomas mais caros. Ela riu amargamente. Aparentemente, falhei nessa missão. Senhora, disse Sara suavemente. Você não falhou. Você só não sabia que eu estava aqui. Mas eu deveria saber. Uma empresa é tão forte quanto suas pessoas. Todas as suas pessoas. Estive tão focada no nível executivo que esqueci de olhar para a base. Vitória voltou ao seu assento, seu olhar nunca deixando o rosto de Sara. Conte-me sobre sua situação familiar. Você mencionou contas médicas. A garganta de Sara apertou. Meu pai faleceu há 2 anos. Câncer. Mesmo com seguro, os tratamentos custaram tudo. Minha mãe trabalha meio período em uma lanchonete, mas ela tem 68 anos e não deveria mais estar trabalhando. Eu envio $800 todo mês para ela manter o apartamento. E seus objetivos de carreira? O que você queria fazer com seu diploma de matemática? Análise financeira originalmente, talvez pesquisa quantitativa. Sonhava em trabalhar para uma empresa como esta, ajudando as pessoas a tomar decisões inteligentes com seu dinheiro. A voz de Sara ficou mais forte. Ainda sonho com isso, na verdade. Tarde da noite, quando estou limpando esses escritórios, imagino como seria sentar nessas mesas como igual. Victoria Sterling levantou-se abruptamente, assustando todos na sala. Quando falou, sua voz carregava a autoridade que construíra um império. Sara Martínez, que tal parar de imaginar? Estou oferecendo a você uma posição, anunciou Vitória, suas palavras cortando o ar matinal como uma declaração de guerra contra a convenção. Analista financeira sénior, reportando diretamente a Robert. Salário inicial de 120 mil, benefícios completos. Início imediato. O mundo de Sara girou em seu eixo. O marcador escorregou de seus dedos e caiu no chão, o som ecoando no silêncio atonito. O quê? Você me ouviu corretamente. Precisamos de pessoas que vejam o que os outros não enxergam. Você acabou de provar que é exatamente esse tipo de pessoa. O sorriso de Vitória era afiado e decisivo. A questão é, você está pronta para parar de esvaziar latas de lixo e começar a prevenir desastres? Robert Mitchell pigarreou. Vitória, com todo o respeito, isso é altamente irregular. Temos procedimentos para contratações, verificações de antecedentes, entrevistas. Robert, a voz de Vitória carregava uma advertência. Esta mulher acabou de salvar nossa empresa. Acho que podemos agilizar a papelada. A mente de Sara girava. 6 horas atrás, ela estava preocupada em pagar o aluguel de sua mãe. Agora, estava sendo oferecido um salário que mudaria tudo. Não apenas para ela, mas para sua mãe, para seu futuro, para sonhos que ela achava mortos e enterrados. Aceito, sussurrou ela, depois mais alto. Aceito. Vitória assentiu com aprovação. Excelente. Primeira ordem de negócios. Quero que você revise todos os cálculos importantes que fizemos nos últimos 6 meses. Se houver outros erros como o de hoje à noite,
Preciso saber imediatamente. E o meu trabalho de limpeza? Perguntou Sarah, de repente prática. Não posso simplesmente abandonar minhas responsabilidades. Jennifer Walsh riu. Sarah, você está prestes a ganhar mais em um mês do que a maioria das pessoas ganha em um ano. Acho que podemos contratar um substituto. A realidade começou a se consolidar. Sarah olhou ao redor da sala para esses executivos, agora seus colegas, e sentiu uma mistura de terror e excitação que ameaçava dominá-la. Há uma condição, acrescentou Vitória, seu tom suavizando ligeiramente. Quero que você conte sua história. Vamos anunciar esta promoção em toda a empresa, e quero que todos entendam que o talento pode vir de qualquer lugar. Sua jornada da equipe de limpeza para a equipe executiva, essa é a mensagem que quero enviar. Sarah assentiu, pensando em todos os outros trabalhadores invisíveis naquele prédio. Os seguranças com diplomas de direito, os trabalhadores da cafeteria com experiência em negócios, a equipe de manutenção com talentos escondidos que ninguém se dava ao trabalho de descobrir. E se houver outros? Perguntou Sarah. Outras pessoas como eu, trabalhando em empregos que não correspondem às suas habilidades. O sorriso de Victoria Sterling era predatório, da melhor maneira possível. Então vamos encontrá-los. Porque se esta noite me ensinou algo, é que o gênio nem sempre usa terno. O sol estava nascendo sobre Manhattan, pintando o céu em um dourado brilhante. E, pela primeira vez em anos, Sarah Martinez sentiu que estava exatamente onde pertencia. 6 meses depois, a transformação estava completa. Sarah Martinez sentava-se em seu escritório de canto no 38º andar, revisando projeções trimestrais com a confiança de alguém que encontrara sua verdadeira vocação. A camisa polo cinza e o avental azul foram substituídos por blazers profissionais e pelo respeito de colegas que valorizavam suas percepções acima de tudo. Sua mãe se aposentara da lanchonete e mudara para um belo apartamento no Queens. A dívida médica estava quitada. Mas, mais importante, Sarah descobrira algo que nunca esperara. Ela não estava sozinha. A busca de talentos em toda a empresa de Vitória revelara histórias notáveis. Marcos, o segurança noturno, tinha um MBA e agora liderava a divisão de empréstimos para pequenas empresas. Carmen, da cafeteria, tinha experiência em finanças internacionais e revolucionou as operações internacionais da empresa. David, da manutenção, revelou-se um gênio da programação que otimizou todo o sistema de gerenciamento de dados. O Sterling Financial não apenas sobreviveu à crise da Meridian, mas prosperou. A nova filosofia da empresa de reconhecer talento em todos os lugares atraiu clientes de alto nível e parcerias inovadoras. Eles foram destaque em capas de revistas como a empresa que olha além do currículo. Mas, para Sarah, a maior vitória era mais simples. Toda manhã, ao caminhar por esses corredores de mármore, ela via possibilidade em todos os lugares. Em cada faxineiro, cada segurança, cada pessoa que a sociedade ensinara a ser invisível. Porque às vezes a pessoa que pode salvar tudo é aquela que você nunca pensou em notar. Que jornada incrível, não é? A história de Sarah nos lembra que o talento existe em todos os lugares. Só precisamos abrir os olhos para vê-lo. Você já foi ignorado por causa do seu cargo ou circunstâncias. Ou talvez tenha testemunhado o potencial oculto de alguém sendo ignorado. Adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história tocou seu coração, clique no botão de inscrição e toque o sino de notificação. Isso realmente ajuda nosso canal a crescer. E não se esqueça de me dizer de onde você está assistindo. Você está conosco de Nova York, como Sarah, ou de algum outro lugar completamente diferente. Até a próxima, lembre-se, nunca subestime o poder de prestar atenção nas pessoas ao seu redor. Você nunca sabe quem pode mudar seu mundo.